povo do altar, tudo bem com vocês? Me chamo Emanuele, nós estamos aí no segundo episódio da nossa sala de bate-papo aqui na nossa mesa. Nós iremos trazer assuntos difíceis que a grande maioria das pessoas não gostam de falar sobre, mas aqui a gente vai puxar cada um deles para entrar um pouquinho mais a fundo nessas conversas que ninguém gosta de ter. E hoje eu estou com um convidado especial, meu amigo, pastor Adilson, e a gente vai falar de um tema que mexe com o meu coração e não podia ser outra pessoa, porque nós temos uma história relacionada a missões. Quando eu me descobri alguém entendendo mais ou menos o que era missões, foi através da vida do pastor Adilson, e ele está aqui para representar algo também na vida de vocês. Ele não é só um pastor que trata aí missões, ele é um missionário de campo. Então a gente vai descobrir mais ou menos o que é missões, como foi que ele foi para o campo, como é estar lá do outro lado do continente, vivendo tudo isso na própria pele. Então vamos lá, chamar com muita honra meu amigo, dando a fala a ele para que ele possa se apresentar para vocês e falar um pouquinho de quem é ele, do que é missões. E ao decorrer do nosso assunto, a gente vai puxando aí algumas deixas para vocês saberem as curiosidades por trás aí do campo missionário. Vamos lá, pastor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. A honra não é tua, toda minha. É um prazer imenso, imensurável mesmo, né? Estar aqui com vocês. E para mim, isso aqui tem uma fala de muitos anos atrás. Eu me vi numa mesa e aqui a gente está. E eu quero participar do que puder para poder edificar também a minha vida. Porque quanto mais eu falo para alguém, mais eu me edifico a mim mesmo. Porque é uma coisa que a gente vive com tão intensidade que parece que salta do nosso coração. Então eu sou o Adilson José, ou José Adilson. Muita gente me conhece como José Adilson, principalmente fora do Brasil. Não sei por que ficou José, e algumas pessoas falam José Adilson, tá? Sou casado há 35 anos com Maria Santana, também é uma bênção. Tenho 3 filhos, 2 netas. Não sou uma pessoa novinha, como já falei, muito tempo de casado, muito tempo de vida. Mas isso também eu estou dizendo por quê? Porque idade não é fator para você não ir, para você não fazer. Pelo contrário, porque o nosso Deus, ele não tem idade, ele não tem muro, ele não tem pretensão nenhuma de escolher ninguém a dedo por causa da qualidade dela. Ele pega a pessoa, desqualifica para ele qualificar. E missões é isso, é você ser desqualificado na tua visão, no teu desejo, no teu querer e entrar no mundo que é, para muita gente, desconhecido ainda. É um grande mistério missões. E eu falo sempre nas nossas palestras que se o diabo perder o campo que elimina, ele vai se afastar de uma forma que ele tem que se afastar. E por que hoje ele não está perdendo o campo que elimina? Porque aonde, infelizmente, ele deveria estar muito longe, eu falo com muita dor, ele está muito perto, que são as igrejas. Em que, infelizmente, está sendo aquele grupo de pessoas, parece que enclausuradas, engessadas, que tem um talento fenomenal dado por Deus e que parece que trabalha dentro das próprias 4 paredes. Missões é muito mais do que isso. Igreja não é missões? Não estou querendo dizer que igreja não é. Igreja é um local para estarmos, um local público, onde nós estamos ali compartilhando, sendo edificados, edificando, mas a maior edificação é quando você atravessa a parede e você consegue servir a segunda fila. E a segunda fila quem são? São milhares de pessoas que estão à mercê de tudo aquilo que a gente ouve, de tudo até aquilo que a gente vê, e não tem, muitas vezes, coragem para ir, não tem possibilidade para ir, não tem chance para ir, ou não tem preparo para ir. E tudo isso que eu falei, chance, preparo, norte, tudo isso, muito disso é ilusão. Nós mesmos criamos criamos esse muro. Mas a gente está aqui hoje para fazer esse muro quebrar. Para fazer esse muro cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, conta um pouquinho pra gente como foi essa tua chamada para missões, quantos anos o senhor tinha, se foi inesperado, se o senhor já pretendia migrar para o campo depois da sua conversão. Conta um pouquinho dessa história de como foi pra gente. Bom, missões eu penso o seguinte, não é aquela consagração humana, não é aquela consagração local, dia, hora marcada, vem na minha consagração. Não, missões acontece. Por quê? Chamada também acontece, chamada se dá na eternidade. Porque primeiro Deus não existe, Deus é. Sim. Então se ele não existe, se ele é, a chamada é.
Não existe uma chamada. Existe uma ordem. Eu abracei essa ordem. Ide. É uma ordem e eu não posso deixar de cumprir essa ordem, porque se eu não cumprir essa ordem, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo no mundo? Então vamos lá. Se existe um tempo que eu fui chamado, eu não sei aonde aconteceu isso. Eu só sei que eu me descobri dentro de uma favela, me convertendo nessa favela e começando a trabalhar. Sem ser batizado, eu já visitava o hospital, eu já ia para a boca de fumo, eu queria fazer alguma coisa. Porque eu via muita gente dentro de igreja, eu também estava dentro de igreja, eu era assim, um rato de igreja, digamos assim. Eu estava na igreja manhã, tarde e noite. Era novo, não trabalhava, só estudava, saía da escola e ia para a igreja direto. Ficava o dia inteiro na igreja. E ali a gente orava muito, a gente buscava muito e a gente queria praticar logo. E a gente ia para onde? Na porta da igreja, tinha uma boca de fumo. Começava a praticar ali. E dali a gente ia subindo mais um degrau, digamos assim, né? Se existe degrau de missões. Sim. Ia se envolvendo e cada vez mais queria aprofundar, até que a gente conseguiu alancar várias coisas. E aí a gente começou a ver que a gente podia dar um pouco mais. Porque quanto mais você dá para alguém, você tem. Porque é uma fonte, é um manancial. Deus é manancial. Porque a Bíblia diz em João 7,37, salvo engano, um erro assim pequeno de versículo, ele fala que eu sou fonte. Que rios de água viva fluirão do meu ventre. E a gente vai fluindo, aquilo que vem, que não é nosso. Então, se não é meu, se não sou eu sou apenas um canal. E eu quero ser um canal do fluir de Deus. Porque muitas vidas precisam beber dessa água. Essa água que mata a sede totalmente. Não é sede igual a que essa caneca vai matar quando eu beber um gole. É uma sede que mata, sede de vida, sede de saúde, sede de alegria, de paz. Tudo que o mundo hoje ele pegou e ele encapou, ele inventou que existe felicidade sem Deus. Ele inventou que existe paz sem Deus. Ele inventou que o amor é livre. Ele inventou que você tem que ser o que é. Ele inventou tudo isso e a humanidade está correndo atrás dessas coisas. Sim. Não é? E a gente sabe que realmente o homem é livre. Mas a liberdade desse homem, ela é em Deus. Quando ela é de fato, esse homem, essa mulher, quando eu falo homem, generalizando, tá? O ser que Deus criou. Quando esse homem encontra Deus na íntegra, ele alcança tal liberdade que tanto mundo fala, tanto mundo busca, em músicas, em artes. A verdadeira, né? Em tudo que você possa imaginar. Em cultura, o mundo busca isso no dia a dia e não vai encontrar, porque a pior infelicidade do homem é dizer que é feliz em Deus. O senhor trouxe um assunto que é muito importante. Por exemplo, a gente está falando dessa busca da felicidade do homem. Eu, como cristã, já desde a época que eu nasci, eu não me lembro de outra forma. Eu sempre fui da igreja cristã, mas houve uma ministração na igreja, de fato, que mexeu comigo. Porque eu já era adolescente, já velhinha, devia ter meus 15 anos. Houve uma indagação do pregador que se eu não houvesse amor no nosso coração, da igreja no coletivo, por aquele que está lá fora, e aí usando a questão da marginalidade, ou da pessoa que está à margem, o mendigo da rua. Se você não tivesse com o seu coração voltado a amar e orar por aquelas pessoas, você não era cristão. E literalmente naquela época, para mim, era uma limpeza da cidade. Sabe aquela coisa que você ainda encontra isso dentro da igreja hoje? Não por adolescentes, por pessoas mais velhas. Que bandido bom, infelizmente, é morto. Que aquela pessoa que tá ali pedindo, mendigando, é um desperdício, sabe? Suja a nossa cidade quando alguém vem até ela para visitar. O que mais encontra é gente pedindo algo na rua. E a minha mentalidade até aquele ponto era essa. Quanto menos, melhor. Vai ser uma limpeza sobre o mundo. E é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Porque quando a gente começa a buscar os nossos próprios prazeres, que é a nossa felicidade, a gente tira o próximo de margem. A gente coloca a nossa própria vida no centro. E em vez de ser Deus no centro, que busca o próximo, quando Deus está no centro, não tem como. Você vai estar ali olhando para tudo ao teu redor, querendo transformar em amor e levando vida, que é esse transbordar que o senhor falou. Essa fonte de água aqui transborda também através de nós. Mas quando a humanidade coloca a própria vida no centro, não tem como haver missões. Não. Porque o meu coração era totalmente engessado a querer eliminar contato com essas pessoas. Depois dali eu passei a orar e muita coisa mudou. Eu nunca tinha prestado tanta atenção na questão dos moradores de rua até aquele ponto.
Eu acho que Deus, ele me deu um choque de realidade, eu passei a sofrer por aquilo. Então, todas as vezes que eu saía pro trabalho era um sofrimento perceber alguns detalhes de criança, Sim. passando fome, de pessoas totalmente, assim, em estado deplorável na rua. Muita coisa. E a pergunta dentro de mim passou a ser, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer como cristã nesse ponto? Então, eu acho que isso que o senhor falou é muito importante. Esse gesso que a igreja está vivendo, Sim. de querer tirar, sabe, todo o resto, a não ser ele mesmo, do centro. É porque o egocentrismo hoje está desenfreado. E, infelizmente, isso chegou na igreja e sentou. Não quis mais sair dos bancos ao egocentrismo. Então, hoje, tudo em volta de mim. Então, primeiro eu, depois eu e eu também. E aí, quando eu começo a me centralizar, eu tiro totalmente Deus do foco. E se eu tiro Deus do foco, eu estou tirando tudo aquilo que é Deus na rua. Eu tiro criança, eu tiro o morador de rua, eu tiro a prostituta, eu tiro o marginalizado. Eu tiro todo mundo do foco, porque eu em primeiro lugar. E hoje o apelo é para isso. E, infelizmente hoje, nada contra. O pessoal fala assim, eu só tenho muita coisa contra a igreja. Não, eu fui pastor de igreja. É um outro episódio que eu posso contar também. Não tenho nada contra. Pelo contrário, a igreja é o último melhor lugar da terra, é a igreja. O espaço quadrado mais evangelizado também é a igreja. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou ide. O tempo todo você não vê Jesus em centro de nada. Você vê Jesus muito em rua. Você vê Jesus muito em lugares onde as pessoas estavam. Então ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber. Mas ele tinha isso tudo, porque Deus provinha. Sim. Então missões é algo totalmente dependente de Deus. E não é fácil você entender o que é depender de Deus. A pessoa, por exemplo, eu era um trabalhador, eu trabalhava numa multinacional. Eu lembro que uma vez eu fiz uma oração. Eu fui no banheiro dessa empresa, eu não esqueço disso. Eu fiz uma oração. Eu estava sendo muito perseguido pelo meu superior. E eu estava também muito nervoso, porque eu estava sem tempo para a rua. Sem tempo para fazer as coisas para Deus, porque eu julgo que eu só faço coisa para Deus na rua. Dentro de igreja, pelo menos eu não faço nada para Deus dentro da igreja. Se você faz, parabéns. Mas eu não consigo fazer nada para Deus dentro da igreja. Eu faço para você, eu faço para o pastor, mas para Deus eu não vejo isso, tá? Eu não estou dizendo que você faça isso. Então eu não me via fazendo nada para Deus. Eu me via trabalhando de segunda a sexta, indo para a igreja regularmente, à noite quando dava, durante a semana, ou sábado ou domingo. E eu tinha uma vida muito bem gasta na igreja também, porque sábado e domingo eu passava praticamente o dia inteiro evangelizando, mas não era o suficiente. E aí aquele homem começou com perseguições comigo, dentro do trabalho mesmo. E eu juntei tudo aquilo e eu estava assim, muito nervoso, muito agitado e achava que eu estava perdendo tempo. Até que um dia eu fui no banheiro, era o único local secreto que eu tinha. Sim. Fechei a porta ali e eu botei literalmente a cara no vaso. E eu falei com Deus algo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Foi essa fala minha que eu acho que eu atraí Deus. Sabe? Tem coisa que a gente pode nem falar. Deus ouve. Ele gosta de desafio. Olha, se você nunca desafiou a Deus, desafia. E eu desafiei Deus sem saber. Tem coisa que a gente fala, mas já está no mundo eterno. Já está na eternidade. Tava lá nos meus sonhos, sabe? Eu tinha muito sonho. É aquela oração que diz que quando a gente ora, pedir e será dado. As pessoas acham que é algo, qualquer coisa pedida, mas é quando você alinha a eternidade com o físico. Exatamente. Foi um alinhamento. Foi uma conexão direta, dentro do banheiro, gente. Porque Deus também não está preso a espaço, a lugar. Ele está onde eu estou, que a Bíblia diz, né? Onde eu buscar, Deus estará. Então, assim, ali eu fiz oração. E a minha oração foi simples, não demorou 2 minutos. Foi assim, Senhor, me liberta dos homens e eu te darei a minha vida para ti. Aconteceu um reboliço na empresa. Ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Eu fui demitido. Num dia inesperado, ninguém imaginava. Aquele homem me arrancou da minha cadeira com toda a força que ele tinha. Abriu a porta e me jogou, me lançou. Eu calmamente entendi. E ele disse assim para mim, não vai falar nada, fazer nada, e me xingando muito. Eu calmamente respondi para ele e falei, não, sabe por que eu não vou fazer nada? Porque quem me colocou aqui está me tirando, não foi você. A libertação. E eu fechei uma grande porta física, financeira.
para mim, porque era uma baita empresa. Hoje eu poderia estar ganhando horrores, hoje eu poderia estar assim, lá em cima, mas não era isso que agradava a Deus. E aí eu comecei a andar mais com Deus, depois daquilo. E depois que cada episódio da minha vida que eu passo, eu lembro daquilo. Eu falo, ai meu Deus, me perdoe, né? Eu fiz essa oração. Por que eu fiz essa oração? Deus gostou da oração. E Ele pegou a palavra por palavra que eu fiz. E hoje eu estou vivendo cada palavra que eu lancei naquele banheiro. Porque eu acho que Deus escreveu. Eu acho que Ele estava com um caderno igual o seu, anotando letra por letra. Sim. E eu sou uma pessoa de muita reflexão. Eu sou muito agitado, vocês me conhecem. Mas eu paro e eu reflito muita coisa. Então, na minha adolescência, voltando um pouquinho, quando eu me converti com 16 anos, através da morte do meu pai, comecei a ter muitos sonhos. Sonhos, assim, inimagináveis, que eu contava o sonho, as pessoas riam de mim. Tipo José, você é o sonhador. E eu escrevia tudo que eu sonhava. E eu sonhava que eu estava no país tal, que eu estava falando da língua tal. Uma vez eu sonhei que eu estava em cima de um pássaro de ferro. Uma vez eu sonhei que eu estava voando sobre o mar. Uma vez eu sonhei que eu estava nadando, atravessando um mar de um canto ao outro. Tudo isso era missões. Tudo isso era nações. Porque quando você sonha com água, com volume de água, é nações. São pessoas. Então aquele pássaro de ferro era avião. Olha, eu era pessoa pobre. Sim. Paupérrimo, literalmente paupérrimo. Eu lembro que aos domingos eu ia com um grupo, né, o Grupo ID, Interdenominacional de Evangelismo, que fundamos ali em Saracuruna, no ano de 1987. Nós saímos todo domingo para evangelizar. E eu ia para as praças, minha esposa ia com a guitarrazinha dela, a Cida, e eu ia com a caixa de som, assim. E sempre em dados momentos daquelas praças, Deus usava alguém, olhava para a gente, às vezes trazia uma palavra profética, ou apenas nos abraçava e dizia, eu vou levar vocês para atravessar fronteiras. Eu olhava para ela olhava para mim, e a gente falava assim, a gente não tem dinheiro nem para comprar o leite do Diogo, que era o nosso primeiro filho. Sim, eu entendo. E é porque Deus, Ele faz isso. Ele precisa, primeiro, nos desconstruir. Porque se a gente vai para o campo do nosso jeito, da nossa condição, a honra não vai ser dele. A glória não vai ser dele. Então, quando eu faço algo que eu estou na frente, olha, o sinal amarelo. Atenção, Deus não está sendo glorificado. E as pessoas pensam, pecado é isso, é aquilo, é adulterar, é fumar, é roubar, é matar. Pecado é você não fazer a vontade de Deus. É o maior pecado. E hoje eu falo com dor no coração. A nossa igreja está em pecado. Por quê? O maior pecado é não ganhar almas. Acaba sendo uma igreja A gente está inchada, pecando né? toda hora. Sabe quantas pessoas morrem por minuto? Muita coisa. 61 por minuto, sem ouvir Jesus. Eu não estou falando crente, estou falando sem ouvir de Jesus. 2 bilhões e 400 milhões de pessoas nunca ouviram de Jesus. Então por que eu vou fazer todo dia aquele culto contemplativo? A gente estava conversando no carro, né? Sim. A visão de Isaías. A primeira visão dele foi a contemplativa. Ai, que Eu vi o beleza, trono. que beleza, esse palácio é maravilhoso. Mas Isaías precisava conhecer Deus, e ali ele se converteu. Então muitos de nós, como eu também, eu estava na igreja há muito tempo. E eu não tinha ainda sentido a verdadeira conversão. E eu costumo dizer que eu estou me convertendo até hoje. Porque cada dia que eu conheço mais a Deus, cada dia que eu busco alguém para Deus, eu me converto. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, eu sou crente uma vez por ano, quando eu vou para Guiné-Bissau. Pois é, a gente vai puxar Guiné-Bissau agora. Tava esperando a deixa, pastor. Como é que foi esse seu amor aí pela África? Como que Deus te apresentou a África e esse trabalho que o senhor faz já há bastante tempo? Eu conheço, né? A gente vai falar um pouquinho agora de como foi, aí depois eu quero que o senhor se encaminhe um pouquinho para falar também do sonho, pra gente dizer como é que tá agora. Tá eu bem. lembro do seu sonho, isso me marcou. Foi algo que marcou a minha vida quando o senhor contou primeiro o sonho e depois mostrou as fotos da realização desse sonho. Que foi algo que Deus estava ali te mostrando que ia acontecer se você se dispusesse a obedecer e Ele está realizando agora. Então me fala aí, como é que foi essa chamada de Deus? Tá, quando chegar a vez do sonho, dá uma palhinha, porque é tanto sonho que às vezes a gente Tá, eu vou esquece. dizer que é aquele que o senhor pisava no barco e florescia. Ok. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Guiné-Bissau, não nasceu amor por Guiné-Bissau. Pelo contrário. Gente, eu tinha uma certa, não é antipatia, eu não tinha muitos olhos para a África.
Interessante, né? Hoje eu costumo dizer nas escolas de missões, nas palestras, que a África e a Janela 1040 é o sonho de consumo de qualquer missionário transcultural. Vocês vão entender isso daqui a pouco também, o que é o transcultural. Por quê? Porque é um local em que você tem ali uma experiência fenomenal com Deus. Mas eu estava me preparando para ir para outro lugar. Quando eu falo de desconstrução, Deus precisa realmente desconstruir. Mas olha só, eu estava me preparando e era de Deus eu me preparar. Eu sabia que era de Deus me preparar para esse lugar. Só que num dado momento da nossa carreira, Deus travou, porque Ele precisava fazer alguma coisa para que quando eu chegasse na Guiné-Bissau, eu chegasse preparado para a Guiné-Bissau. Porque o preparo que eu estava trazendo na minha bagagem era para um tal lugar. E esse preparo na Guiné-Bissau não serviria na época. Porque há um preparo para cada lugar. Tem pessoas que desconhecem isso. Por isso depois eu quero falar um pouquinho da escola de missões, tá? Se você me propuser. Pode deixar. Por causa disso, a gente mostra o caminho para cada um. Porque não é só você ter a chamada, você tem que ter o preparo. Eu costumo dizer, eu estou usando muito o que a gente faz muito em missões. PPP. É um tripé. PPP das missões. É a paixão, é o propósito e é o preparo. Esses três andam juntos. Não pode o preparo andar sozinho, nem a paixão e nem o propósito. Esses três entrelaçam em si. E a missão anda junto e ela tem sucesso quando isso é colocado no campo. Por quê? Você aqui é uma pessoa. Sim. A Emanuele aqui é uma pessoa. Maravilhosa, talentosa, não é? É investigadora, tal e tal. Mas lá fora é uma outra Emanuele que você talvez não sabe quem você é. E eu também me desconheço. Quando eu me vejo em vídeos em África ou com os indígenas, quando eu olho aquilo, ouço a minha fala e alguém da minha família, alguém próximo, eu fico assim, sou eu mesmo? Porque parece que a gente é um personagem. A gente veste um personagem que esse Deus dá pra gente, porque a gente não pode ir do nosso jeito, da nossa maneira. Então vamos lá. A Guiné-Bissau, ela surgiu, ela veio pra mim, ela me abraçou. Eu não abracei a Guiné, ela me abraçou. Eu estava numa aula, eu estava dando aula para professores, minha sala estava cheia, preparando professores, e no momento do almoço, uma das professoras chegou e falou para mim, meu amigo, tem um projeto para Guiné-Bissau e tem uma missionária que está vindo de lá, ela vai trazer para a gente esse projeto e a gente está indo. Você não quer participar? Tem a sua cara. Eu olhei para ela friamente, não, eu não vou. Eu não vou à África. Isso aí eu não imaginava. Porque o amor é tanto. Já conheço o seu projeto, já tem alguns anos. Eu nunca iria imaginar que o senhor, assim, a princípio, não queria. Não. Caramba. Porque, assim, você não quer... Eu tô falando o Adilson humano. Sim, não, tá. Entendi. E você até se vê... Nossa, Deus está me levando, eu vou até falar. Deus está me levando para a França, onde eu estava me preparando. E você tinha aquela convicção. E realmente Deus estava me preparando e querendo que eu fosse. Só que, como eu falei, ele precisava parar um pouquinho para me conduzir lá no tempo certo. Tem o tempo de Deus, porque o nosso tempo não é o de Deus. Sim. O nosso é o relógio, é o Cronos, o dele é o Kairos. O dele, um dia é 1000 anos, e os nossos 1000 anos, para Deus não é um dia. Porque ele escreve tudo na atmosfera, na eternidade. A gente escreve aqui. A gente quer tudo pronto, assim, na nossa frente, e não é do jeito que a gente quer. Quem tem pressa de vidas é Deus. Ele que tem pressa de vidas. Ele se alimenta com vidas. Eu falo isso para as crianças. Quando eu falo com crianças, eu falo assim, ó, Papai do Céu gosta de comer o quê? Vidas. Ele gosta de vidas. Ele só quer vidas, só quer almas. Não que ele coma almas. Para as crianças entenderem a linguagem infantil. Então vamos dar almas para Jesus? Para poder começar a pregar missões, a disseminar missões das crianças. Porque é do berço que começa. Sim. Porque a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o menino o caminho que ele deve andar, e depois ele não vai se desviar. Então, quando você aprende o caminho que o cristão tem que andar, que são as missões, ele nunca vai se desviar das missões, porque o motivo da igreja estar na terra é missões. Sim. Missões veio primeiro, não veio a igreja. Missões veio primeiro. Se a gente for vasculhar, se a gente for despaginar muita coisa que está fechada em livros, a gente vai ver que os patrícios, eles vieram fazendo missões. E hoje, onde nós estamos? Se a gente for fazer uma comparação,
Por mais que a gente está num mundo totalmente tecnológico, totalmente moderno e pós-moderno, com tanta coisa, olha só que coisa linda. Eu nunca imaginava que eu estaria aqui num ambiente como esse. Mas se nós fôssemos nos apropriar do que nós temos agora e do que aqueles homens não tinham, eles ganham. Parece Porque que a gente retrocedeu, eles né? faziam muito mais sem nada e a gente faz menos. É isso que eu falo, gente, Deus está com raiva da gente. Me perdoe, é pesado. Deus está triste com a gente, porque a gente tem tudo nas mãos. Gente, aonde eu imaginava isso aqui, aonde aqueles homens não imaginavam que teria hoje um microfone para a tua voz daqui a pouco sair do Brasil. Sim. E para as nações, porque a gente não sabe, tá na ia para internet. todos os lugares, ia lá para os confins da terra, aonde a minha voz pessoal, o meu pé não pisa, a minha voz pode ir. Então Sim. Deus tem vários meios para fazer. E nós estamos perdendo tempo. Então eu costumo dizer, as pessoas falam que eu sou agressiva, eu sou uma pessoa agressiva sim. No bom sentido eu sou, porque eu tenho pressa, como eu falei, são 61 vidas sem e morrem por minuto. E eu me condeno a cada. Eu estou aqui me condenando, porque não era para eu estar aqui, era para eu estar lá, onde as vidas estão. E hoje a gente está fazendo muito isso aqui, a gente está trabalhando em volta dessa caneca, que é o nosso mundo. Aqui vem uma palavra abençoadora para a minha vida. Sim. Aqui vem uma porta de emprego para a minha vida. Aqui vem um casamento para mim. Aqui eu tenho a noção que eu terei um filho. Aqui eu tenho tudo para mim. Tá bom, eu estou feliz, mas não é isso. A felicidade maior é fazer alguém feliz. E alguém, volto a dizer, vou repetir sempre até o final disso aqui. Alguém só é feliz, em suma, totalmente, quando ela encontra Deus de verdade. Ou seja, tem muita gente por aí infeliz porque não acessaram esse Deus que é responsabilidade nossa. E aí a Guiné, ela apareceu nesse encontro de professores, e aí isso foi muito rápido. Foi muito rápido. Não demorou 6 meses para eu estar na Guiné-Bissau. Caramba. Com aquela fala daquela pessoa, quando ela disse vamos, e eu falei tão friamente para ela que ela se assustou. Logo você, meu amigo, falei, eu não vou para Guiné-Bissau. Desse jeito. Mas, sempre tenho mais. Mas eu posso ajudar. Eu acho que esse posso ajudar surtiu um efeito. Já era uma abertura. Já era uma abertura. Já pode, vou levar. E aí passou-se 3 ou 4 meses, 6 meses. Um tal dia, eu estava pastoreando a igreja, que eu fui pastor 9 anos, e o telefone toca, era ela. E ela me lembrou. Lembra, meu amigo, daquela missionária, ela está aqui em casa, e uma igreja, aqui no Rio de Janeiro, que ela vinha pregar, cancelou a pregação dela agora, ela está nervosa. Ela está com 200 trufas para vender, porque missionário é isso, né? Sim. Ele vende almoço para comprar janta para viajar. É assim. Ela está com 200 trufas para vender para o projeto que eu te falei. Ela pode, na sua igreja, foi o segundo não que eu falei, pregar? Eu falei, não. Ai, meu Deus. Outra coisa que eu jamais imaginaria, quanta mudança. Sim. Eu não te conheci nessa época, eu já te conheci já em missões. Quando o senhor veio para a minha igreja, né, no Jardim Gramacho, ali já era um missionário. Eu lembro que ali já tinha esse abraço à África, às crianças, já existiam projetos. Então é algo que a minha cabeça não acessa, mas também eu já não sou mais a Emanuele do início do ano. Então essa transformação constante que Deus vai fazendo conosco até esse dia perfeito, que é até o dia que a gente se encontrar com Ele, ela é real. Eu nunca imaginaria que o senhor diria um não. Mas é bom alguém saber disso, porque as pessoas pensam que a gente já nasceu missionário. Não, é processo. Por isso que eu falo, desconstrução, eu falo essa palavra o tempo todo. Tá perfeito. Tem que desconstruir tudo, porque senão você não faz do jeito que tem que fazer. Deus é perfeito. E todos os nãos que eu falava para as pessoas, eu não estava falando para Deus. Porque o meu coração ardia. Quando eu falei não no telefone, o meu coração apertou. Aí de novo eu falei, mas Posso ajudar? deixa eu ver com o pregador, que é um pregador muito importante. É difícil consegui-lo, e a juventude, aquele culto ia ser dirigido pela juventude, caramba. era um culto de missões, olha, tudo estava encaixando, era um culto de missões. E na nossa igreja, todo mês era um departamento que dirigia o culto de missões, a igreja era toda missionária, a gente preparou a igreja toda missionária. Até isso, eu tive a igreja da minha cara, do meu jeito, até isso eu tive que deixar. Quem não vê, nossa, essa igreja faz isso e isso, essa igreja evangelista, essa igreja faz tudo tanto, para que o pastor vai sair para fazer missões? Porque é algo mais, é algo maior. É uma fonte inesgotável, né? E aí, esse mais deu a possibilidade dela encaixar. Por quê? O pregador desapareceu. Caramba. Deus. Ninguém conseguia achar. Não atendia mais telefone, até a família. Daqui a pouco, um familiar falou com a líder da juventude. Olha, nós acabamos de receber uma mensagem. Ele foi viajar às pressas. Ninguém sabe para onde. Deus arrumou um lugar para ele pregar fora. E ele já estava agendado com a gente mais de 3 meses.
Aí a minha líder de juventude falou, pastor, o senhor que sabe? Eu falei, não. Ordem é ordem. A ordem é de vocês, o culto é de vocês. Eu não vou mexer. Não, pastor, pode fazer o que o senhor quiser. Aí eu falei pra minha irmã, olha, mas você tem que sair daí agora, é um lugar longe, tem que sair daí agora. Mesmo se eu for de carro para pegar vocês, vai ser complicado. Tem que sair daí agora, ensinei a condução que pegava, na época não tinha Uber, essas coisas nada, né? Tal, você vem. E eu levo você. Mas eu não garanto nada. Eu falei assim, eu não garanto nada. Por quê? Um mito de missões. A nossa igreja é uma igreja pequena. Nunca falei isso. As pessoas falam, a minha igreja não faz missões porque é uma igreja pequena. Eu volto. Opa, volto o disco. A minha igreja é pequena porque não faz missões. Perfeito. Perfeita colocação. E aí, quando aquela mulher chegou, nós demos abertura, porque assim, culto de missões tem que ser tudo missões. Então, demos abertura, eu entreguei o microfone para aquela mulher. Gente, desculpa se eu chorar, tá? No meio da pregação daquela mulher, aquela linda africana, eu estava em pranto, como uma criança, destroçado, chorando nos pés, morrendo de vergonha da igreja lotada. Eu, o pastor da igreja, igual uma criança, nos pés daquela mulher que eu nunca tinha visto na minha frente. E quando aquela mulher fez aquele apelo para Guiné-Bissau, eu estava ali, eu comecei a entrar na Guiné-Bissau ali. A minha alma, meu espírito saiu dali, eu comecei a entrar na Guiné-Bissau. Isso foi em novembro de 2010. Caramba. Janeiro de 2011 eu estava pisando na Guiné-Bissau pela primeira vez, sem conhecer. Caramba. É outra história. Que lindo. Como é que eu cheguei na Guiné-Bissau? É outra história que dá um livro. Amei. E aí... Vai ter oportunidade para falar. Um episódio só, pastor, é muito difícil, são muitas histórias. Mas eu quero saber do seu sonho e de como o senhor viu ele se realizar de forma resumida pra gente também poder falar do projeto no final. Como é que foi esse sonho que Deus te deu, chegando ali de barco? Eu me lembro que tinha um barco onde o senhor pisava numa terra que deveria ser totalmente rachada e ela florescia. Sim. Conta pra gente. Foi assim, né? Muitos trabalhos e tal. Então, eu dentro de casa, já na Guiné-Bissau, fazendo muito trabalho, evangelizando muito, eu do nada eu falei com o pessoal, eu quero ir para uma ilha. Assim, eu quero para uma ilha. Já era o sonho da adolescência, lembra? Lembro. Eu sonhando, atravessando o mar. Do nada eu falei dentro de casa, eu quero ir para uma ilha. E o Carlitos, que hoje está com a gente, ele apareceu lá. Ele falou assim, eu te levo numa ilha. Qual ilha? Eu falei, não sei, eu quero para uma ilha. Por quê? Eu quero para uma ilha. Eu fiquei assim, igual uma criança, eu quero isso. Eu quero para uma ilha. E aí, quando eu cheguei naquela ilha, acabou. Guiné-Bissau é um dos 10 países mais pobres do mundo. A capital não tem quase nada. Essa ilha, nada quase tem. Sim. Então, o país não tem energia elétrica na totalidade. Talvez hoje 30% do país tem energia elétrica. Na ilha, nada. 0% de energia elétrica. Olha para onde você vai. Lembra de França? Na época, a França era a 5ª economia do mundo. Deus tirou literalmente o meu coração da França e me jogou na 5ª pobreza do mundo. Na época de Guiné-Bissau. Olha o que Deus faz. Ele é completamente, Sim. completamente extremo. Me tirou da 5ª economia mundial, me jogou na 5ª pobreza mundial. Gente, o que é isso? Você preparado para chegar numa terra, bonjour, como a Savá, como a Talevu, cheio de pompa, ia trabalhar numa alta empresa, bem remunerado, e Deus tira você, do nada, você faz vaquinha para sua passagem, que é outro episódio, para chegar numa terra que nem luz tem. Difícil. Levei laptop emprestado, câmera fotográfica emprestado. E usou alguma coisa, se lá não tinha energia? Sim, a gente levou carregado, né? E levou pilha, né? Entendi. Quer dizer, não tinha energia totalmente, mas algum foco de energia tinha. Sim. E a gente comprava essa energia. Lá é comprado. Você coloca, tipo, um cartão. Lembra aqueles cartões de telefone? Você compra tanto e bota lá. E dá energia. Quando a ONU quer também. Tá? Porque tudo é, sabe? É racionado. E aí eu falo assim, como é que eu estou no lugar onde as pessoas não têm acesso a nada e são felizes? E aqui a gente contando. Que igreja eu sou? Eu me rasguei. Eu falei, eu não sou mais pastor a partir de hoje. Eu não quero mais igreja. Tanto é, Manoel, que quando eu cheguei, eu fiquei 27 dias, tá? Foram 27 dias de marco na minha vida.
eu tenho a minha vida antes e depois. E quando eu cheguei, eu, pastor da igreja, quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não consegui entrar na minha igreja. Como assim? Não conseguia entrar na igreja, não conseguia. Essa parte aí eu consigo te enxergar, porque eu já vi. Existe uma coisa muito marcante na sua vida, pra mim, que Deus tem acendido essa forma de missões dentro de mim, que é o não retorno. Todas as vezes que o Senhor retornava, existia um incômodo pelo retorno dessa facilidade. A gente não é rico, a nossa igreja não era uma igreja rica, mas aqui havia honra. Eu via como as pessoas se comportavam ao seu redor no retorno. Voltou o pastor Adilson, seja bem-vindo com presente. E era nítido o desconforto pelo presente, o desconforto por ser servido, o desconforto por estar num ambiente que tem muito. Essa parte eu consigo te ver, porque eu vi repetidas vezes as cenas do retorno. Sim. E aí quando você fala de florescer, e começou a florescer lá em Diábada, é o nome dessa ilha. Nada tinha. Então, uma primeira, digamos assim, um primeiro milagre que eu vi acontecendo ali foi quando a gente foi para um lugar com muito mato, era um campo de futebol, tinha 2 metros de altura de mato. Nós fizemos um desafio para aqueles homens que estavam ali, para aquela população que estava ali. Nós vamos fazer um futebol. São um dos projetos nossos, né? Em 2 horas, eu fiquei olhando no relógio, aqueles homens arrumaram foice, tudo arcaico, né? Tudo bem do jeito deles, né? Em 2 horas, aqueles homens limparam aquele campo de futebol. E nós fizemos o primeiro futebol que marcou história naquele lugar. E depois Deus fez um outro milagre, que aí eles mudaram o nosso nome. Hoje nós temos um batismo local, com o nome local. Que legal. Qual o seu nome? Bianchi de Butiaba. Que legal! Muito interessante. E então lá o senhor não é mais reconhecido como Adilson José quando chega? Muitos até falam na capital, mas na ilha, algumas pessoas que fizeram parte, como assim, eles reuniram um comitê para poder me dar um nome. Porque a cultura tribal é muito interessante. Eles olham para você, é igual a Bíblia. A Bíblia olha para você e te dá um nome que você parece. Lá é assim. Sim. Então, Bianchi de Butiaba, o tempo todo, eu falei, gente, o que é isso? E ninguém nunca me dizia. Até que eu cheguei meio que enfesado. Me fala, por favor, por que esse nome? Aí uma pessoa chamou 1, 2, 3 pessoas e me rodearam e contaram a minha história. Eu fiquei em pranto de novo. Que o seu nome tem a ver com missões. Ele falou assim, olha, você era os nossos avós que dava pra gente comer, foram embora e nos abandonaram. E agora os nossos avós voltaram. Você é o homem da nossa terra. Que lindo! Faz parte de nós. Eu acho que isso é a verdade que a Bíblia traz que a gente esconde. Porque os apóstolos, eles não ficavam. É isso que a igreja de hoje não entende. Eles iam, edificavam as igrejas, preparavam alguém por um tempo e ia para outro lugar. Eu acho que as pessoas esqueceram que a edificação não é das paredes para melhoria do templo, é da igreja para ter alguém em cada lugar. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez algumas coisas muito engraçadas, que não é muito comum você usar. Hoje a coisa está muito coisuda. Tá tudo muito coisudo. Hoje eu quero nome. Sim. Hoje eu quero ser chamado de apóstolo. Sim. Hoje eu quero ser chamado de bispo. Hoje eu quero ser chamado de pastor. Hoje eu quero ser chamado de qualquer coisa, mas eu quero ter um nome, eu quero ter meu nome no holofote. Hoje, se eu fizer um evento, tem que ter foto. Eu tenho que ter meu nome. Se você fizer uma arte, por que não está minha foto aqui na arte? Se você fizer um evento na igreja, convidar 10 pessoas para dar uma fala, tem que ter a foto dessas 10 pessoas, porque senão não faz efeito para elas. Então é isso que eu falo em desconstruir, é que eu morra, que ele viva, que ele cresça. É que as pessoas esqueçam de mim. Tem momentos lá, Emanuele, que eu passo na Guiné-Bissau, daqui a pouco ele está me chamando. Adilson, assim, Adilson, eu levo um susto. Por quê? Quando você está no sistema tribal, tudo é visto. Eles vivem muito em conjunto, muito junto. Então, o que você faz, tanto certo quanto errado, é marcado. Algumas pessoas que eu não levo mais, nunca mais pisarão na Guiné-Bissau por fatos que fizeram contrário à cultura e à natureza deles. Nunca Por isso pisarão. O preparo é importante, Exatamente. Né? E aí, quando alguém começa a falar o teu nome, Adilson, você fica preocupado, a gente é humano. A gente tem mania de pensar muito errado, muito negativo. Eu costumo dizer que a gente demoniza muita coisa.
E eu penso assim, o que eu fiz de errado? Você fica logo preocupado, porque eu tenho muito zelo pela obra. Eu tenho muito zelo assim de me gastar pela obra. E aí eu fico preocupado, o que eu fiz? A pessoa está me chamando alto. Quando eu olho para trás, o senhor não se lembra? Eu falei, o quê? Você curou meu filho? Que filho? Você não se lembra? Eu era cego. Eu fiz isso? Eu estava outro dia andando numa região bem remota na Guiné-Bissau também, bem longe, que não é costume muito estar muito lá, mas aquele ano eu fui convidado para ir. Levei aqui, daqui a pouco estou andando, até que eu parei debaixo do pé de caju, Guiné-Bissau é rica em caju, né? E estava na época, peguei muito caju. E um homem começou a me gritar no meio da rua. Eu falei, gente, a pessoa está me gritando, quem é essa pessoa? Veio, me abraçou, não lembra mais de mim? Eu falei, o que eu fiz? Ué, esquece das coisas boas? Você curou fulano. Eu falei, gente, eu não curei ninguém. Sim. Sabe? Porque você precisa... E quando você vem essas honrarias para você, você automaticamente tem que ter um escudo. Você tem que passar tipo um óleo em você para alisar, para aquilo não entrar. Sim, para que não haja um adoecimento que é verdadeiro. Não pode entrar. Se entrar, sabe, é prejuízo para a obra. A gente vê hoje, como igreja brasileira, as pessoas se corrompendo muito por conta de deixar entrar elogios. Pois é. Deixar entrar essa questão da fama, de títulos. A gente vê hoje pessoas que eram muito boas, mas que por conta dessa linha ser muito fina para ultrapassar, não haver mais aquela verdade. Eu fico muito triste quando a gente vai dar uma palestra, que eu não sou pregador, esses pregadores assim tal, né? A gente fala muito direto pro pessoal, enfim. Quando alguém chama e me abraça e me elogia, eu fico tão triste. Sabe? Porque não é elogio. Não é elogiar, não é que mensagem, gente. É a mensagem de Deus. Eu até tolero, pastor, elogio de pessoas que não entendem. Sim, o que não dá para pastores e líderes, pessoas que sabem o que aquilo ocasiona dentro do outro. Você percebe. Vir elogiar como ser humano. Nossa, foi incrível. Você percebe que, na verdade, não é elogio, é uma bajulação. Isso adoece o ser humano. Demais. E a gente tem que disciplinar isso, porque você acaba recebendo isso e você vai guardando dentro de você. Daqui a pouco você é o tal. Nossa, realmente preguei bem. Olha, eu tô pregando bem. Aí você perde a dependência. Hoje eu vejo, mais. eu sempre me questiono o que é que a pessoa quis fazer com aquilo. Quando é uma pessoa inexperiente, beleza, ela não sabe e tá válido, ela quis de qualquer forma me agradar. Mas quando é alguém, eu já fico ali de olho se aquilo não é para um outro fim. Porque todo mundo sabe que elogio dentro daquilo que não vem de nós faz com que a gente se aproprie daquilo que não é nosso. E aquilo que a gente faz dentro do evangelho não é nosso. Como você vai ser elogiado por uma coisa que não foi você que colocou na sua boca, não foi você que derramou sobre você mesmo, não é você que cria vida quando sai de você e vai lá e resgata alguém, ou seja, não tem nada a ver com você. Por que você vai se apropriar daquilo que não é seu? Então é algo que adoece essa galera do lado de cá. Sim. Mas como a gente está caminhando um pouquinho já para o fim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu projeto, do Amimã, que é essa escola, de falar sobre esse preparo, que é aquilo que o senhor tinha falado ali no meio, que queria trazer, e também falar do projeto de Guiné-Bissau, que para mim é muito lindíssimo, que, para resumir, que ele não contou, ele sonhou, pelo que eu me lembre, que ele pisava num lugar que era árido, saía do barco, e aonde ele pisava ficava cheio de mato, de flor, ficava tipo um capim que crescia. Exato. Esse era o sonho. E não foi assim que aconteceu na realidade, mas floresceu porque há uma construção. Aquela tribo, né, aquela ilha, não está mais do jeito que estava antes. Não, na verdade, há um crescimento invisível, que é o espiritual. Sim. Mas também há o crescimento físico. Sim, é esse crescimento físico. Está acontecendo. Hoje nós estamos construindo uma grande base missionária. Hoje já funciona, aonde será a casa do missionário, está funcionando a escola, porque é tudo muito caro, muito difícil de chegar. Nós temos que atravessar num barquinho, numa canoa, ferro, cimento, quando tem no país. Então é muito difícil, muito precário. Mas a gente sonhou e isso está concretizando. Um dos grandes sonhos lá é revitalizar o porto, que foi destruído por bomba. Sim. E hoje a nossa base, interessante, quando a gente foi limpar para poder jogar as paredes no chão, tem uma parede que eu falei assim, não quebra essa parede. Depois eu vim saber por que eu falei eu não quebra a parede. Já era algo espiritual. Porque aquela parede é uma parede onde o exército se escondia para jogar bomba. Então aquela parede ficou como história. Então a gente até tem um sonho de futuramente fazer tipo um museu para contar a história daquilo. Então tá fluindo muito bem. Então a gente tá pisando, eu falo com o pessoal, cada ano que a gente pisa lá, tem modernidade acontecendo.
Esse florescer, né? Que é aquilo que Deus te mostrou em Por sonho. exemplo, existem muitas religiões folclóricas na África em si, principalmente a África Negra, né? E aí eu lembro que, evangelizando lá uma família, após o episódio, ela disse assim para mim: olha, após o que aconteceu com o senhor, eu não tenho mais medo de ir na igreja. Os meus animais não estão mais fugindo, sumindo. Por quê? As pessoas pegavam os animais para fazer o que eles chamam de cerimônia. Sim. E eles eram, se eles entrassem na igreja, no dia seguinte, eles eram ameaçados de serem aleijados ou mortos. Porque existia, que não existe mais, quebramos isso, o espírito escondido atrás dessa parede. Caramba, que história. Gente, por que eu escolhi esse lugar para fazer base? Que era a casa dele, tal Câncara. Que tem um dia no ano que eles saem para percorrer as ruas da ilha. E a ordem é: todo mundo apaga as luzes. Luzes lá é a lanterna, tá? É vela, chama de luzes. Não pode ter uma luz acesa e não pode ter ninguém, nenhum barulho. Se ele encontrar algum barulho, se a pessoa não morre, é aleijada. Então, essa lenda acontecia até que nós pisamos. Nós quebramos isso. E depois, alguns dias após, uma senhora me contou, evangelizando lá. Ela falou: eu não tenho mais medo disso, medo disso. Por quê? Porque eu falo, o missionário, ele marca o lugar que está. Glória a Deus. Ele tem os pés de Cristo. Então, ele precisa fazer o seguinte: se Cristo estivesse aqui, o que ele faria? Então, quando aconteceu esse episódio, da gente confrontar literalmente o diabo de frente, houve uma grande expectativa. Tipo assim, eu considerei aquela época que a gente estava como se fosse Elias no monte com os profetas de Baal. No Monte Carmelo. Desafio. Foi um desafio mesmo que colocaram. Aquela multidão de africanos na minha frente, missionários com medo, porque o pessoal falava o tempo todo: hoje não pode que nós evangelizamos, depois íamos passar um filme de Jesus, né? Sim. Do Evangelho de Lucas, na língua deles. Consegui isso para levar para lá, coisa uau. E aí, não pode. Eu falei: não pode o quê? Não pode o quê? Tanto perguntar, falar. Hoje é dia dele. Dele quem? Aí falaram, todo mundo com medo, eles se esconderam. Aí eu olhei para os missionários e falei assim: vocês vieram para cá fazer o quê? Vocês querem deixar tudo como está ou querem mudar a história desse povo? E eu falei assim: não existe diabo aqui, não existe Câncara. Ele podia existir até ontem, mas nós chegamos. Isso. E quando todo mundo correu, eu fiquei e abri os braços. E essa ousadia, não me pergunta como, tá? Veio de Deus, é algo que veio. Então tem coisas que vêm na hora, você tem que liberar. Você não pode reter. Então Deus quer operar naquele momento. E Deus queria fazer. Lembra que muitas vezes alguém perguntava a Jesus: Jesus, por que fez isso? Lembra do cego? Por que curou? Sim. É o pecado dele? Não, é para a glória de Deus. Então tem coisas que acontecem, naquela hora tem que acontecer. Não para você ser visto, mas para que Deus seja visto. Então o missionário, ele precisa se esconder. Totalmente se esconder na cruz de Cristo. Ele precisa estar coberto com o manto de Cristo para que ele possa sumir e o nome do Senhor ser ovacionado. Sempre tem que ser assim. É sobre ele o tempo todo. Muito, não é sobre mim. Se for importante. sobre mim, eu nunca vou, gente, sinceramente. Se for sobre mim, Manuel, eu nunca piso na Guiné-Bissau. Sim, que? São muitas Jamais. experiências. Não tem água potável, não tem luz. Fora as doenças. Eu fiquei doente lá, fiquei internado. Um monte de africano em volta de mim, chorando. Eu falei: eu não vou morrer, calma. Não é a hora ainda. Não morre, pastor, não morre. Eu falei: não vou morrer, porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. Quando a gente for atravessar esse mesmo mar para chegar na ilha, um grande maremoto. Eu lembro que aquele naufrágio. Não morremos. São muitas experiências. Não morremos, porque não era para eu morrer. E eu falei: se eu morrer, a obra continua, porque não é minha. Então a gente precisa tirar essa vaidade. A gente tem muita vaidade. Essa caneca é minha, ninguém toca. Não é tua, isso aqui é objeto. Você é objeto de Deus, gente. Instrumento. E se você parar de fazer aquela obra acabar, é tua, não é de Deus. Deus levanta outro. Precisa levantar outro. Gente, sai da vaidade, pelo amor de Deus. Quebre esse orgulho. Antes da gente falar do Amimã, eu fiz uma pergunta pro senhor no carro que eu vou retornar aqui para as pessoas. Deus, ele tem enviado, e eu tenho visto, inclusive no Jardim Gramacho, tem um casal, se eu não me engano, uma família que não é daqui do Brasil. Eu não sei de onde eles são, se é da Andréias, Holanda. Acho que são holandeses. Por que Deus tem precisado trazer missionários de fora para um país que não é perseguido? Quem conhece os países perseguidos, a Janela das 40, vai dizer que aqui não tem nada, que é a liberdade. Os missionários que estão lá fora se escondendo com uma página da Bíblia ou com só o que tem decorado mentalmente, eles só têm isso para pregar escondido, porque lá é pena de morte. Sim. Por que Deus tem que enviar missionários para um país que tem toda a liberdade
pra cá, aonde a igreja deveria estar fazendo o papel? Será que é porque a igreja se ausentou daquilo que realmente deveria fazer e de cumprir? Não, na verdade, nós temos várias respostas. Se você realmente for cotar todos os missionários que estão, estrangeiros que estão no Brasil, a grande maioria é gente rica, ou de posse. Ou de país que tem posse, desculpa, deixa eu consertar. Ou de país que tem posse. Você vê, tem muitos europeus, tem muitos Sim. norte-americanos aqui, canadenses também. A grande minoria é país sul-americano que vem para cá para fazer estágio. Por que Brasil? Porque Brasil é um paraíso. Sim. Aqui é livre. Então aqui eles podem fazer aonde quer, qualquer lugar que eles fizerem qualquer coisa vai ser marcado. E tem público para tudo. Diferente da Europa. Sim. Europa pode ter dinheiro, pode ter beleza, mas não tem abertura. Eu lembro que na Europa, eu pregando em frente a um porto, um local do desembarque de barco mesmo, de transeunte, né? Era proibido pregar. E eu fui pregar ali. E determinados muçulmanos se levantaram e vieram nos agredir, literalmente. A gente continuou falando. E a mão dele mirrou, literalmente. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque eu preciso marcar o território. A gente não pode ter medo das ameaças, porque Paulo sofria as ameaças, Cristo sofria as ameaças. E a gente se esconde. Então, quando eu me escondo, eu já não sou mais cristão, como você falou. Eu não sou mais cristão. Se eu consigo servir a Deus só na igreja, eu não sou cristão. Eu sou igrejado. Que é o que mais tem aqui no Brasil, né? Hoje o Brasil, ele dá banho de cristianismo. O Brasil é um berço. O Brasil não tem noção, eu falo às vezes com lágrimas, o Brasil não tem noção o poder que ele tem nas mãos. Aqui nós temos os maiores preparos, é outra resposta. Os maiores preparos estão aqui, por isso eles vêm para cá. Tá? O preparo aqui é imediato e o estágio é imediato, que é diferente de lá. Os custos aqui são bons e tem muita facilidade. E eles querem realmente apresentar projetos. E eles vêm porque todo mundo aqui recebe. O Brasil, ele recebe todo mundo. É diferente. Você chega hoje numa Europa, você tem que, sabe, fazer um monte de coisa primeiro para se apresentar, para ver se você vai ser aceito, para saber se aquele teu projeto é aceito, porque as pessoas têm muito medo do novo. Sim. O Brasil não tem medo de nada, você percebe? É. Aqui e eles vêm porque aqui é um paraíso para tudo. Só que aí outra pergunta sua, né? Será que a igreja brasileira não está fazendo? Está fazendo muito bem, mas precisa avançar mais. Sair a gente está muito paredes, na né? superfície, tá? Eu não gosto nem de falar muito isso, porque eu fui repreendido umas vezes pela liderança, quando eu falei que a gente está no raso. Eu falei, eu estou cansado de estar no raso, vamos aprofundar mais um pouco. Eu fui muito mal interpretado com isso. Mas na verdade é que a gente está muito na superfície, a gente está muito ali, nadando só até o nosso joelho, nadando só até o nosso quadril, a nossa cintura. Com Deus medo quer que a gente de ir, né? mergulhe totalmente até que perca a noção. Então quando você vai para o profundo, você perde a noção. E quando você perde noção, você fica equilibrado por Deus. Porque você começa a nadar com os braços que Ele te dá. Aí você força, aí você coragem, porque você olha assim, uau, eu consegui. Gente, eu perdi o medo. E quando você perde o medo, você vai embora. Aí quando eu volto, né, quando eu já falei, quando eu volto às missões, eu falo, gente, eu fiz isso. Gente, eu falei isso. Gente, eu preguei nesse lugar. Não foi eu, não. Não sou eu. Eu entrei na igreja em Portugal, gente, pensa, a igreja. Quando eu cheguei na porta daquela igreja, eu tremia. Literalmente eu tremia. Eu queria correr. Eu falei, pera um pouquinho. Os 2 rapazes que eu levei me seguraram. Não, pastor, pera aí, a gente vai te segurar na oração. Eu tava tremendo. Tá parecendo comigo quando vou ministrar nas igrejas. Quando a pessoa fica com febre, que fica aquela tremenda. Eu tava assim, ó, igual eu tô fazendo agora. Tremendo. Quando eu pisei no altar, caiu o medo, caiu a tremedeira. E Deus dominou o lugar. E em 15 minutos de fala, o povo já estava chorando à frente, se rendendo. Não a mim, gente, mas a mensagem, porque é para Ele. Sim, é tudo por Ele. É sobre Ele, é por Ele. Então, a gente precisa entender o seguinte, Senhor, se é para Ti, então eu tô aqui como instrumento. Me usa, o que você quer falar? O que você quer fazer? Então a gente começa a inventar coisa para sair bem na fita. É difícil. A gente quer sair bem na fita do outro. Bem na fita daquela igreja, para ser chamado de novo, o cachê ali é bom. E quando prega a verdade não volta. Não Experiência volta. própria, hein? Eu que tô aí migrando, normalmente quando a gente entrega a mensagem que precisa, normalmente não volta. E aí o projeto Guiné-Bissau se chama Levantando os Muros da Guiné-Bissau. Por quê? Lembra de Neemias 6:3? Estamos fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Então, Levantando os Muros, literalmente, é levantar os muros da Guiné-Bissau, um país que foi massacrado pela guerra civil, guerra política e guerra racial. Guerra tribal, enfim, guerra de todo lado. Guerra de tudo. E a gente, olhando para a história de Neemias, espera um pouquinho, eu quero reconstruir esse país.
E a gente começou a escrever. A gente pegou o mapa do país, começou a ver as regiões, começou a ver as religiões, população, nível de vida, onde é que está isso, onde é que está aquilo, educação, como é que funciona, e começou a fazer um projeto chamado Levantando os Muros da Guiné-Bissau. Por quê? Levantando os Muros da Guiné-Bissau, nós vamos cercar o país de tudo aquilo que entra, que não é de Deus ali. Sim. Tá? E aí a gente começou a trabalhar nisso. Aí agora a gente vê num ângulo total, porque a gente não está no local. Teve uma vez que um pastor de uma grande igreja lá, talvez a maior igreja, foi lá na casa nossa, na Bissau, na capital, e me procurou e falou assim: homem, eu estou te procurando há 2 anos aqui no país. Eu preciso de um homem como você para trabalhar na nossa igreja. Eu falei: olha só, pastor, eu te respeito. Quando eu estiver na tua jurisdição, me usa. Eu até falei uma coisa bem assim, popular. Use e abusa de mim. Quando eu estiver na tua jurisdição. Agora, Deus falou para mim para abençoar o povo da Guiné. Sim. Não é o teu povo, é o povo dele na Guiné. E é difícil você falar isso para um povo tribal. Porque quando você chega, ele quer que fique ali. Só nele. Por quê? Porque não tem. Aí quando você vai dar tudo, eles pensam, então fica tudo para mim. Sim. Mas ao mesmo tempo, é um povo que compartilha muita coisa. Só que ele acha, se você sair dali, você não vai voltar mais, porque todo lugar que você anda é lugar precário, necessidade. Então, onde você anda, as pessoas te abraçam. E é tanto amor, é tanta conexão, que você não consegue mais sair. E aí você, de novo, eu falo de desconstrução. E se você realmente não for para lá com vaidade, você consegue atender todos os povos. Agora, se a vaidade dominar, você vai querer ficar no local onde você tem mais aplauso. Sim. Entendeu? Tanto é que, desculpa te cortar, né, talvez, a gente está construindo uma base lá na ilha de Jábata. Um dos pastores que eu já levei, que não levo mais, ele chegou assim para mim, bem irritado. Meu amigo, por que isso? Eu falei: por que o quê? Por que você está montando uma estrutura fenomenal dessa num lugar que não tem nada? Por que não vem para a capital, não sei o quê? Aí eu esperei ele falar, falou. Eu falei: sabe por quê? Porque Deus gosta de gente. E Deus me chamou para fazer o que ninguém faz. Sabe por que eu tô lá? Porque tem 1.800 pessoas que não tem um missionário para eles. Porque todos querem se concentrar nos centros urbanos. E não é diferente, gente. Sim. As igrejas estão onde mais? Centros urbanos. Estamos aqui chegando ao final. Meu coração tá apertado porque a gente não conseguiu cumprir tudo aquilo que eu queria trazer, mas é uma vida inteira de missões para um único episódio. Mas estamos aqui rendendo graças ao Senhor pela sua vida, falando que a gente vai estar aqui em oração, tanto eu pessoalmente, quanto a igreja, a Cefave e as outras que nos ouvem. Se vocês que estão aí do outro lado são pessoas que podem contribuir, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo a Escola de Missões, a Mimã, que é algo que eu pretendo fazer para concluir e já te encontrar de novo. Também o projeto das crianças, onde você pode apadrinhar uma criança. O pastor, ele traz aí um retorno dessa criança, você consegue saber quem é, foto e vídeo, para você saber para onde está indo esse seu dinheiro, que é um trabalho lindíssimo, onde aqui do outro lado do Brasil, com tão pouco, a gente pode transformar a realidade da vida dessa criança. Estaremos orando pela sua vida, pastor, para que o Senhor faça um fluir de Deus sobre a sua vida, que o Senhor viva experiências inimagináveis e tenha, assim, mais testemunho para contar. Sabe, que Deus possa fazer toda essa obra que Ele tem sobre a sua vida, que passou esses anos todos em desconstrução, transbordar para marcar novas vidas, e por onde o Senhor passar, tudo ganhe vida. Não só lá em Guiné, não. Aonde o Senhor colocar o pé, em qualquer nação estabelecida, quando o Senhor colocar, que floresça. Amém. Espiritualmente, Amém. que seja ali o entronamento Amém. do nosso Deus. Recebo, em nome de Todas Jesus. as vezes que o Senhor Amém. pisar em uma nova nação, em um novo país, Amém. Deus seja entronizado, Aleluia. independente da potestade Amém. que reine naquele lugar. Amém. Que algo novo possa acontecer, porque é para isso que nós estamos aqui vivendo. Última palavra. Se não for isso, para que eu estou aqui? É isso aí. Gente, se eu pudesse agradecer desde a minha meninice, desde quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez no Jacarezinho, desde que as primeiras broncas do pastor, quando eu ia evangelizar sozinho, quando eu subi o Morro da Mangueira sozinho, quando eu ia para as cadeias sozinho, que eu queria ganhar almas. Mas aqui um despreparo, né? Por isso hoje nós temos a Mimã, Sim. a escola missionária que tem capacitado, preparado, e uma coisa interessante que nós temos. Nós não só capacitamos e preparamos, como também vamos para o campo comissionário. Quero agradecer todas as igrejas, a igreja onde nós estamos congregando hoje, Manancial para as Nações, Pastor Anselmo. Quero agradecer a minha família, minha esposa linda, maravilhosa. Se não é o aval da minha família, não estou aqui em lugar nenhum, porque o missionário não é
desprendido da família totalmente. Ele vai porque ele sabe da chamada, mas ele está carregando a família junto quando a família não pode ir. Então, antes de qualquer coisa, quando a gente tem a visão, quando tem o projeto, a primeira coisa é colocar na mesa para a família dar pode sim. Depois, a primeira noção de que Deus está no negócio é a família nos abençoar. Sim. Depois traz para a igreja e toda a comunidade abençoa aquele projeto. Agradecemos a todos, muito obrigado por esse convite. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Espero que em breve a gente retorne a fazer, não pessoalmente, ou até talvez, se Deus me enviar até onde o Senhor estiver, mas faremos sim lives para o Senhor contar as novas porções daquilo que Ele tem colocado sobre a sua vida. E você, galera do altar, permanece aqui com a gente, comenta, deixa teu comentário sobre temas que você quer trazer, que ninguém gosta de falar, mas aqui na nossa mesa vai ser abordado por nós. Eu espero que tenha edificado a sua vida, ou pelo menos te faça pensar se você está vivendo aquilo que Deus nos chamou para viver, ou está aí dentro das quatro paredes sendo totalmente acomodado com a estrutura que você tem. Ou você está realmente com o coração ardendo em chamas para fazer missões. E uma coisa que eu pude aprender com um pastor, desde muito nova, é que missões não é só para quem está no campo. Missões é feito onde você está. Você já é um missionário. Precisa haver o preparo para atravessar? Precisa. Mas o nosso país precisa ainda ter pessoas corajosas para desbravar lugares onde ninguém quer ir. Aqui não é África, mas tem alguns lugares do nosso país que se parece com ela, porque existe a ausência de um povo que olha com amor e carinho para essas pessoas, para poder levar esse evangelho. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Além do Altar.